Simbora estudar! Eu e outras poesias de Augusto dos Anjos. O livro Eu, né, de Augusto dos Anjos, foi o único livro publicado por Augusto dos Anjos. Depois, né, ganhou esse título Eu e outras poesias, tá? Vamos falar um pouquinho então do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é talvez o nosso escritor mais difícil de classificar, tá? Por quê? Porque costumeiramente nós vemos aí Augusto dos Anjos sendo colocado como pré-modernista devido à sua linguagem, né? Devido ali um pouco do expressionismo na sua obra, tá? Comumente a gente vê uma aproximação com os parnasianos mais na forma, né? Por ele escrever muitos sonetos, né? E também ali certas características simbolistas, né, na obra dele, e também, tá, naturalistas, né, com uma linguagem bem cientificista, tá? Mas não nos preocupemos tanto com isso. Essa classificação aí talvez seja o menos importante. Augusto dos Anjos tem sempre presente na obra, né, a questão dos vermes, né? Os vermes estão ali sempre presentes e aí a gente aproxima um pouquinho ali do Machado também, tá? Só que os vermes aí do Augusto dos Anjos são um pouquinho diferentes. Então é uma literatura assim mórbida, né? Aí você vai pensar assim, então ele se aproxima também do romantismo? Hum, não por quê? Porque o romântico tinha aquela coisa do cultuar a morte. O Augusto dos Anjos, não. Né? O Augusto dos Anjos ele não gosta da vida. A vida é sofrida. Então, viver é sofrimento. Tá? A morte não é a fuga. Tá? A morte é apenas um processo ali em que os vermes vão consumir a sua carne. Então vamos a alguns dos principais poemas, né? É muito difícil a gente analisar um livro de poemas, porque são vários poemas, né? A gente pode deixar algum, principalmente quando é para vestibular. Eu aqui estou analisando as obras do vestibular UEM, né? Entre as obras do vestibular UEM, tem aqui, tá? O livro Eu e outras poesias. O livro começa com o monólogo de uma sombra, né? Como os poemas mais conhecidos do Augusto dos Anjos são sonetos, né? A maioria, as pessoas pensam que às vezes Augusto dos Anjos só escreveu sonetos. Não percebam, né? Que o monólogo de uma sombra, mostrando aqui para vocês, tá? Não é um soneto. Nós não vamos analisar esse poema, né? Não vamos lê-lo, porque ele é longo, tá? E porque também não é um dos poemas aí que eu acredite que vão ser cobrados, né? No vestibular, tá? O morcego. Meia-noite ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da zede, morde-me a goela, íneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto e vejo-o ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço. Chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é que este morcego, por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Não há como, não há como ler esse poema, O Morcego, e não nos lembrarmos lá do Corvo, do Edgar Allan Poe. Então nós temos lá, né, o morcego não é uma ave, né, é um mamífero, mas ele voa também como corvo, lá no, né. E o curioso aqui, né, é que o que é esse morcego? É a consciência, né, a consciência humana. Lá no final ele diz para nós, né, a consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto, ou seja, no nosso quarto, digamos, na nossa cabeça, né? E ele vem nos perturbar aí, esse morcego. Psicologia de um Vencido, né? Um dos poemas aí mais conhecidos do nosso Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra.
Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, a psicologia de um vencido, né? Quem é esse vencido? Esse vencido somos todos nós. É porque viver, como eu falei, viver é sofrimento, né? Essa vida aqui não é nada gostosa. Então é sofrimento, nós somos esses vencidos. E ele vai se colocar como eu, né? Filho do carbono e da amoníaco, ou seja, apenas uma matéria. Monstro de escuridão e rutilância sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Então essa vida é só sofrimento. E aqui uma outra característica, né, além, né, dessas palavras, um vocabulário assim rebuscado, né, que tem o Augusto dos Anjos também, tá? A presença que nós temos de alguns advérbios, né, como ali profundissimamente, alguns advérbios longos ali, né, dando uma linguagem bem diferente, bem característica dele. Tá? Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Tá? Esse ambiente, nosso ambiente, sobe em minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. E aí até aqui ele falou dele. Agora, né, do ser humano, ele vai falar do verme. O verme é mais feliz, porque o verme é quem? É o operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come. E a vida em geral declara guerra. Então o verme declara guerra à vida. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, né? Esperando ali o momento de roer esses olhos. E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Lindo, né? Apesar, né, de ter carregar toda essa, né, esse peso aí, né? O poeta do hediondo, né, do horroroso que é o Augusto dos Anjos, né, traz aí e tudo isso. Soneto. Ao meu filho nascido morto com 7 meses incompletos, 2 de fevereiro de 1911. Agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante da minha brônzea trama neuronial. Que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de um gigante, em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância tragicamente anônimo, a feder? Ah, possas tu dormir, feto esquecido, panteisticamente dissolvido na nominalidade do não ser. É curioso, né, escrever um soneto, um poema para o filho nascido morto com 7 meses incompletos. Tá? E percebam que para o Augusto dos Anjos não há tabu, né? Não há pudor. Tá? Ele vai mesmo e escreve sobre o que ele acha, né, necessário escrever. O Deus Verme. Fator universal do transformismo, filho da teológica matéria. Na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta idópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos incha a mão. Ah, para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica cabe a seus filhos a maior porção. Novamente aí a questão dos vermes presentes na obra do Augusto dos Anjos. Versos íntimos. Versos íntimos, um dos poemas também mais conhecidos, né, e mais trabalhados aí do Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. É muito curioso porque você vê o título Versos Íntimos, você vai imaginar, né? Nossa, vai ser um poema lírico, né? Sobre os sentimentos do poeta. E aí começa o poema Vês, né?
se dirigindo ali, né, diretamente ao interlocutor, falando, né, como se desse um conselho para o interlocutor. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Ou seja, ninguém deu bola para você, cara. E agora? Agora o quê? Acostuma-te à lama que te espera. Então, aquela coisa do a lama que te espera, né? Nós viemos do barro e voltaremos para o barro. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Tem um errinho aqui, tá? Isso aqui é do domínio público, é inevitável mesmo, tá? Também necessidade de também ser fera. Ou seja, o mundo faz com que nós, né, nos tornemos fera, tá? Convivemos com isso. E aí, novamente, a gente vai lembrar um pouquinho lá do naturalismo, tá? Quem leu o Cortiço sabe, né, do que eu estou falando aqui. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Olha que forte isso. O beijo é a véspera do escarro. Tá? Primeiro o beijo e depois o escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Tem alguém bom por aqui? Se há alguém, causa ainda pena a tua chaga. Apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Ou seja, faz isso com quem ainda te dá carinho, porque senão daqui a pouco eles vão fazer com você. Tá? Vencedor. Toma as espadas rútilas, guerreiro, e a rutilância das espadas toma a adaga de aço, o gládio de aço, e doma meu coração, estranho carniceiro. Não podes? Chama então presto o primeiro, e o mais possante gladiador de Roma, e qual mais pronto, e qual mais presto a soma, nenhum pôde domar o prisioneiro. Meu coração triunfava nas arenas, veio depois um domador de hienas, e outro mais, e por fim veio um atleta. Vieram todos por fim, ao todo uns 100, e não pôde domá-lo, enfim, ninguém, que ninguém doma o coração de que ninguém doma um coração de poeta. Perceba que aqui nós temos uma mudança, né? Esse poema, até quis colocar ele para vocês aqui, porque ele é um pouquinho diferente, a gente não vê, né, nesse poema todo esse pessimismo, né? Toda essa coisa ruim, todo esse hediondo aqui. E percebam como esse poema termina até de uma forma bonita, né? Vieram todos, por fim, ao todo uns 100. E não pôde domá-lo, enfim, ninguém, que ninguém doma um coração de poeta. É lindo, né? É lindo. Não que não sejam lindos os poemas também hediondos aí, né? Vamos chamar de poemas hediondos do nosso grande poeta do hediondo aqui. O poeta do hediondo. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Ataca a minha existência a mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Em alucinatórios cavalgadas, eu sinto então, sondando minha consciência, a ultra inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro esta sonda, certamente eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Eu amo esse final. Quão poético é esse último terceto ali, né, desse soneto. Tá? Relembrando, né? Falei tanto em soneto, né, tá? Acredito que vocês saibam que é um soneto, né? Então, 14 versos, né? Geralmente, dois quartetos e 2 tercetos. Então, quando eu falei último terceto, são os 3 últimos versos aqui. Então perceba que ele descreve aqui, lá, né, desde o início, sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Tá? E aquela coisa, né? O verso termina aqui, mas o sentido continua, tá, no outro verso. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Então ele tem ali aquela coisa do, né, estar passando mal, como se estivesse sofrendo um ataque cardíaco, e vai descrevendo tudo isso, né? Quanto me dói no cérebro essa sonda. Certamente eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Tá? Lembrando que esse poema é o poeta do hediondo, né? De onde ele ganhou esse apelido, né? De poeta do hediondo. E, como eu falei, o último terceto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Então, cantando sobre os ossos do caminho, né? A morte, depois que ele vai ali, né? Os ossos do caminho, o caminho até o lugar
em que o defunto vai depois. A poesia de tudo quanto é morto. É muito lindo. Versos a um coveiro. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carnes podres a algarismos. Tal é, sem complicados silogismos, a aritmética hedionda dos coveiros. 1, 2, 3, 4, 5 esoterismos da morte, e eu vejo em fuge dos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos. Ó Pitágoras da última aritmética, continua a contar na paz ascética dos tábidos carneiros sepulcrais. Tíbias, cérebros, crânios, rádios e húmeros, porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Então aqui, né, um poema a um coveiro, os versos a um coveiro. Essa coisa da morte aqui sempre presente, né? Essa coisa do detestar viver, o horrível, o sofrimento da vida, né? E vai ali no coveiro. E essa questão da matemática, né? Numerar sepulturas e carneiros, e observe no número 1, 2, 3, 4, e lá no final, a tua conta não acaba mais, né? Tíbias, cérebros, crânios, rádios e húmeros, porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. E o livro encerra com o poema Estrofes Sentidas, que é um poema também longo. Não vou trabalhar o poema todo, mas vamos ver aqui um pouquinho dessa diferença, tá? Que tem aqui nesse poema, e é legal como que é ele que encerra o livro. Estrofes Sentidas. Eu sei que o amor enche o universo todo e se prende dos poetas à guitarra como o pólipo que se agarra ao lodo e a ostra que às rochas eternais se agarra. O amor reduz-nos a uniformes placas, uniformiza todos os anelos e une organizações fortes e fracas nos mesmos laços e nos mesmos celos. Por muito tempo ele sorvi o aroma e desvairado sem prever o abismo. Fiz desse amor um ídolo de Roma, eleito Deus no altar do fetichismo. Tudo sacrifiquei para adorá-lo, mas hoje, vendo o horror dos meus destroços, tenho vontade de estrangulá-lo e reduzi-lo muitas vezes aos ossos. Então, percebam, né, como o poema é belo, mas eu quero deixar para você aqui o finalzinho do poema, tá? As duas últimas estrofes. Transponho assim toda a sombria escarpa, sinistro como quem medita um crime. E quando a dor me dói, tanjo minha harpa, e a harpa saudosa a minha dor exprime. Estes versos de amor que agora findo foram sentidos na solidão de uma horta, à sombra de um verdoengo tamarindo que representa a minha infância morta. Eu não comentei anteriormente, mas essa questão do tamarindo, né, da árvore, né, do tamarindo, está também bastante presente, né, em alguns poemas aí do Augusto dos Anjos. Tá? E percebam, né, a sombra de um verdoengo tamarindo que representa a minha infância morta. Então, até quando ele é mais lírico, ele traz essa questão da morte aí, tá? Mas não, como eu falei anteriormente, não a morte como uma solução dos problemas, mas a morte, né, como essa coisa do deixar de sofrer aqui nessa terra, e aí vem a presença dos vermes, tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!